A nossa aula sobre... Oi. Iniciando, então, aqui. Então, o tema da nossa aula de hoje é oxigenoterapia na insuficiência respiratória aguda, e também a gente vai trabalhar com higiene brônquica, falar um pouco da aspiração. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Fernanda, eu sou enfermeira intensivista do HC, eu sou doutora em enfermagem pela FEM, sou especialista em UTI, cardiologia e ventilação mecânica. Eu sou docente da graduação e pós-graduação, tanto da Universo e quanto do CEM, PUC Goiás. E, atualmente, eu sou membro da diretoria do Departamento de Enfermagem da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Então, a nossa primeira aula vai ser sobre oxigenoterapia na insuficiência respiratória aguda. Então, antes de começar a falar de oxigenoterapia, vamos conceituar a insuficiência respiratória aguda. Ela é uma importante causa de admissão nas emergências e nas UTIs. Ela é tanto causa primária como causa secundária e é a principal razão de ventilação mecânica. Vale destacar que os pacientes com insuficiência respiratória aguda, eles têm risco de parada cardiorrespiratória. Então, por esse motivo, deve-se corrigir tanto a causa básica, como evitar complicações, com o intuito de reduzir a mortalidade. Então, esse paciente, ele deve ser internado em terapia intensiva. Vale destacar que o processo de respiração, ele depende de um funcionamento harmônico de todos os órgãos e aparelhos. Então, a gente começa aí a respiração desde a nível do sistema nervoso central, até que essas informações sejam encaminhadas para os nervos periféricos, músculos respiratórios, caixa torácica. Esse ar é encaminhado para as vias aéreas superiores e inferiores, até que ele chegue ao parênquima pulmonar, aconteça aí as trocas gasosas, até que esse sangue seja encaminhado para o coração, já aí com oxigênio em quantidade adequada. Deixa eu só colocar esse videozinho aqui. Aí não quer passar. Passou aqui. Então, vamos conceituar a insuficiência respiratória aguda. Ela nada mais é do que uma síndrome. Ela é uma disfunção súbita da ventilação e da oxigenação. O sistema respiratório, ele é composto por várias estruturas. Então, nós dizemos, né, que quando o paciente tem IRPA, ele pode ter IRPA por vários motivos. Ele pode ter uma alteração no drive respiratório, ele pode ter uma alteração nas vias aéreas, ele pode ter uma alteração a nível neuromuscular, ele pode ter uma alteração a nível de parênquima pulmonar, vasculatura pulmonar e disfunção cardíaca. Então, ou seja, a insuficiência respiratória aguda, ela está relacionada ou ela é do parênquima pulmonar ou não. Então, qualquer paciente que é encaminhado à terapia intensiva, ele pode evoluir para insuficiência respiratória aguda. E como que ela é classificada? A insuficiência respiratória aguda é classificada em hipercápnica, hipoxêmica e mista. Como é que eu vou diferenciar? A IRPA hipercápnica é quando eu tenho alteração do pH, eu tenho alteração do CO2, o paciente está hiperventilando, então quando eu tenho um pH menor que 7,35, um PCO2 maior que 45,
mais provavelmente 50, né, milímetros de mercúrio, eu tenho uma IRPA hipercápnica. Ela é muito comum nos pacientes neuromusculares ou que têm utilização, que faz utilização de sedativos. Pacientes que têm alteração do sistema nervoso central vão ter insuficiência respiratória hipercápnica. Já os pacientes que vão ter alteração no parênquima pulmonar, eles vão ter insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. É quando você tem um PaO2 baixo, menor ou igual a 60, ou uma relação PF anormal. Quando você tiver os dois alterados, tanto o PaCO2 como o PaO2, eu terei uma IRPA chamada mista. Então, aqui, mais uma vez, a IRPA hipoxêmica, ela é quando a relação PO2-FO2, ela é anormal, ou quando eu tenho um PO2 igual ou menor que 60, e ela é hipercápnica, quando o paciente tem uma acidose respiratória. Ou ela pode ser mista, quando o paciente tem os dois tipos de alterações, tanto do CO2 quanto do oxigênio. Aqui é para demonstrar os principais achados clínicos e as entidades clínicas relacionadas a qualquer tipo de alteração. Então, o paciente com alteração de insuficiência respiratória hipercápnia é quando ele tem alteração a nível neuromuscular. Então, é muito comum no paciente com Guillain-Barré, o paciente com miastenia grave, paciente com overdose de drogas, ou pacientes com alteração, né, ou trauma raquimedular. Já os pacientes com alteração do shunt, então SARA, edema agudo pulmonar cardiogênico, pneumonia, tromboembolismo pulmonar, vão ter IRPA hipoxêmica. E a gente pode ter a IRPA mista, que é nos dois casos, ou quando alguma das insuficiências não forem tratadas, o paciente pode evoluir para outra que ele não tinha. Vale destacar que é muito comum você ter alterações nesses pacientes, tanto em pacientes com doenças obstrutivas, como pacientes com doenças restritivas. Então, o paciente com doença obstrutiva é aquele que tem dificuldade para expirar. Então, é muito comum você ter, né, então, é comum, né, o paciente com doença obstrutiva, o DPO cítico, o asmático, ou com fibrose cística. Já doenças restritivas, elas estão relacionadas mais com a dificuldade para inspirar. O paciente tem uma rigidez pulmonar, ele tem um déficit do sistema nervoso, ele tem uma alteração da complacência pulmonar que vai ser diminuída. Então, é muito comum na escoliose, no distúrbio neuromuscular, na distrofia muscular, na doença pulmonar intersticial. E como que acontece o reconhecimento, né, desses pacientes? O reconhecimento, o paciente com insuficiência respiratória aguda é aquele paciente que usa musculatura acessória, ele usa o esternocleidomastoideo, ele usa a musculatura intercostal, ele usa musculatura que ele nunca tinha usado anteriormente, e que ele nunca havia usado e que nem deveria usar quando é fisiológico. Esse paciente tem alteração da frequência respiratória, então ele fica dispneico, ele fica taquipneico. Esse paciente, ele tem uma fadiga, né, muscular, tudo isso causado pelo déficit de oxigenação ou de ventilação. É muito comum, né, a IRPA nos pacientes de COVID, né, o paciente ele tem aí um desconforto respiratório grave, esse paciente ele tem muita dificuldade para respirar. E como é que se faz o diagnóstico, né, da insuficiência respiratória aguda? Ele é principalmente gasométrico e também pela oximetria de pulso, mas nós sabemos que deve-se também pedir outros exames para saber as causas, como hemograma para ver se o paciente tem leucocitose, leucopenia, avaliar os eletrólitos, avaliar o eletrocardiograma, avaliar o raio-x para poder ver se tem alteração no parênquima pulmonar, ver exames de urina também e as culturas. Então, esse paciente, como ele é um paciente que tem uma síndrome, é necessário que se avalie todas as regiões. O diagnóstico diferencial, ele é gasométrico. Então, você avalia os sinais de desconforto respiratório do seu paciente, se a saturação de hemoglobina ela for menor que 92%, uma gasometria com PaO2 menor ou igual a 60, um PaCO2 maior ou igual a 50, e um pH menor que 7,35, e uma relação PO2-FO2 anormal. Isso indica insuficiência respiratória aguda. Quando alterar o oxigênio, será hipoxêmica. Quando alterar o CO2 e o pH, será hipercápnica. Aqui, para poder falar da relação PO2 e FO2,
esse cálculo, ele é muito importante para ser feito nas terapias intensivas e emergências. Por meio desse cálculo, você avalia a gravidade da lesão pulmonar, e aí, por meio dos valores que serão dados, você classifica o paciente em SARA grave, moderada ou leve. E como é que você faz o cálculo do FO2? Eu trouxe aqui. Então, aqui um exemplo. Eu tenho um paciente usando 1 litro de oxigênio. Então, como é que eu faço o cálculo para saber 1 litro, quanto de fração inspirada de oxigênio isso significa? 1 litro equivale a 4%. Então, 1 litro de O2 que eu estou ofertando, vezes 4%, mais o ambiente, porque ninguém recebe O2 puro, vai dar 25%. Se eu estiver dando 2 litros para ele, vai ser 29%. Se for 5 litros, 41%. Se for 25 litros, vai dar 60, 4 vezes 5, 20, 80%. Então, eu preciso sempre olhar o FO2 que está sendo ofertado para o paciente, aí eu pego a gasometria, então eu pego lá o PO2, divido pela FiO2. Então, eu pego esse valor e divido, e aí isso dá o cálculo da relação PO2-FiO2. Olha nesse exemplo aqui, ó. Eu estou usando 5 litros de oxigênio. Então, é 5 vezes 4, 20, mais 21, dividido por 100 dá 0,41. Na gasometria, o PO2 deu 103,5. Na hora que você vai fazer o cálculo, você pega PF 103,5, divide por 0,41, deu 251. Então, esse paciente aqui tem uma IRPA leve. Como é que eu vou saber se a IRPA é leve, moderada ou grave? Eu vou olhar de acordo com esse gráfico, esse cálculo aqui, né, essas variáveis. Então, eu vou ter aqui, ó, leve, PF entre 201 e 300, moderado, PF entre 101 e 200, grave, PF menor ou igual a 100. Então, nesse paciente nosso aqui, a IRPA dele é leve. E para que serve isso? Né? Na verdade, isso está relacionado à definição de Berlim, para você diagnosticar e avaliar a gravidade da SARA, da piora desse padrão desse paciente. Então, é muito comum, né, os pacientes que estão em ventilação mecânica, nós precisarmos avaliar qual é a gravidade dessa SARA. Se esse paciente precisa de mais PIP ou menos PIP, porque é por meio desse cálculo que você sabe se vai aumentar o PIP ou não, porque para aumentar a FO2, você olha o oxímetro de pulso. Então, aí você olha para ver se eu vou ter que aumentar ou não. E outra coisa também, para ver se o paciente vai precisar de posição prona. Lembra que o paciente com relação PF menor que 150 tem indicativo de posição prona. Então, a definição de Berlim, ela me dá gravidade, e aí eu preciso associar essa gravidade com a quantidade de PIP, para eu saber se meu paciente tem realmente SARA. Uma coisa importante que esse cálculo aqui, ele era padrão. Fernanda, Oi. deixa eu te atrapalhar. Tem um povo esperando permissão para entrar. Estranho que está aberto. Tá aberto? Dá uma olhadinha, a Dalva disse que estava esperando permissão, a Vanessa disse que estava esperando permissão. Apareceu aí para ti? Não, é tudo aberto. Aí é? Eu vou ativar o auto-permitir. O auto-permitir tá ligado. Aí é? Pois vou... Elas entram automaticamente. A Dalva entrou. Entram automaticamente. Beleza. Obrigada. Então, eu estava aqui falando da relação PF, ela é muito importante. Antes, ela era padrão ouro para pacientes em ventilação mecânica, para você saber se esse paciente estava melhorando ou se estava piorando. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje que você pode avaliar a oximetria de pulso e ela tem uma boa relação com o sangue arterial. Então, antigamente, você tinha que sempre que fazer para saber se o paciente estava bem, estava melhorando ou não, você precisava de fazer a relação PO2 e FO2. Hoje em dia, você pode fazer a relação SPO2 FO2. Então, por meio dessa relação, você consegue ver se o paciente está piorando ou não, então você não precisa de fazer gasometria,
nesses pacientes com doenças pulmonares ou crônicas. Uma outra coisa importante em relação à oxigenoterapia. Então, oxigenoterapia hoje é para quem precisa. Nós sabemos que o oxímetro de pulso, ele é capaz de me dar informações se esse meu paciente está com um grau de oxigenação adequado. Então, por exemplo, o meu paciente que é DPOC, eu só vou administrar o oxigênio se a saturação for menor que 88%. Já outros pacientes agudos, eu só vou oferecer oxigênio se a saturação for menor que 92%. Então, isso aqui nós temos aí, né, uma recomendação baseada em meta-análise, publicada em 2018, e essas recomendações dizem que o excesso de oxigênio, ele aumenta a mortalidade. Então, eu preciso objetivar uma saturação que ela seja 92% a 96%. Eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que manter saturações muito elevadas. Então, à medida que o meu paciente, ele vai chegando à saturação nesses valores, eu vou reduzir o oxigênio. Porque lembra que a quantidade de oxigênio, se ela for ofertada em pacientes que não necessitam, eles podem também evoluir para insuficiência respiratória hipercápnica, porque você está oferecendo O2 em excesso. Então, existe aí um intervalo de saturação periférica alvo. Então, ela geralmente, ela de 90% a 94%, ela parece ser razoável nos pacientes. E nos pacientes DPOCs, de 88% a 92%. Vale destacar o diagnóstico de enfermagem relacionado a pacientes com insuficiência respiratória aguda. Então, os pacientes terão troca de gases prejudicada, relacionado com desequilíbrio na relação ventilação-perfusão, evidenciado por batimento de asa de nariz, dispneia, hipoxemia, hipercapnia, taquicardia, inquietação. Além do mais, o paciente tem padrão respiratório ineficaz, relacionado à dor, fadiga, ansiedade, hiperventilação, fadiga da musculatura respiratória. O paciente pode ter uma associação relacionada à deformidade da parede do tórax, deformidade óssea, imaturidade neurológica, lesão da medula espinhal, evidenciado por uso da musculatura acessória para respirar, batimento de asas do nariz, ventilação minuto diminuída, diminuição da pressão ou e capacidade vital diminuída. Então, esse diagnóstico de enfermagem, eles são os principais nos pacientes com insuficiência respiratória aguda. Os enfermeiros estão usando pouco o diagnóstico padrão respiratório ineficaz. Diante disso, a ANANDA quer retirar esse diagnóstico, porque os enfermeiros não estão utilizando. Então, é necessário que se façam pesquisas para que os enfermeiros mostrem que eles estão utilizando esse diagnóstico, o padrão respiratório ineficaz. Porque nós usamos muito mais a troca de gases prejudicada do que o padrão respiratório ineficaz. Porque o tratamento do padrão respiratório ineficaz está associado também à ventilação mecânica, principalmente a ventilação mecânica não invasiva, o que muitas vezes o enfermeiro não utiliza. Em relação a intervenções de enfermagem, então, o enfermeiro, ele deve administrar o oxigênio nesses pacientes com IRPA, administrar medicamentos se for necessário, avaliar o balanço hídrico desses pacientes, monitorar a saturação, aspirar se for necessário, observar alterações desse padrão respiratório, fazer a ausculta, avaliar o nível de consciência. E qual que é o tratamento? O tratamento é oxigenoterapia para quem precisa, mobilização no leito, precoce também, uso de broncodilatadores, uso de diuréticos, porque o balanço hídrico aumentado, ele piora a oxigenação, piora a ventilação. Nós temos também o tratamento, a ventilação mecânica invasiva e a ventilação mecânica não invasiva. Ambos, o enfermeiro, ele pode atuar, até porque nós temos aí uma nova resolução do Conselho Federal de Enfermagem desse ano, que mostra que o enfermeiro pode atuar em ajustes ventilatórios nos pacientes com insuficiência respiratória aguda. Em relação à suplementação de oxigênio, como que eu vou ofertar oxigênio? Então, eu vou ofertar a depender da quantidade de fluxo de O2 que esse paciente vai receber. Então, eu vou usar catéter nasal de O2, quando eu precisar de baixo fluxo de oxigênio. Então, eu vou usar aí até 5 litros de O2. E lembrar que o paciente não suporta 5 litros em catéter nasal, a gente usa até 4 litros. Existe também a máscara facial de Venturi para os pacientes TPOCs, porque você tem um controle
da FO2. Você pode usar altos fluxos, mas você pode usar baixas concentrações de oxigênio, porque o paciente de DPOC, ele não pode usar muito oxigênio, não pode ultrapassar 7 litros, não pode ultrapassar 50%. Utiliza-se também uma máscara facial de aerosol, que você vai usar combinações aí de O2 até 15 litros. Então, isso aí você vai usar em qualquer paciente. E a máscara facial com reservatório. A máscara facial com reservatório, nós temos que tomar bastante cuidado ao utilizá-la, porque a gente não pode usar ela com O2 baixo. Se O2 baixo, aumenta o risco de hipercapnia. Então, se o paciente seu estiver usando máscara facial com reservatório e você vê que ele não precisa de 10 litros, então você troca por outra máscara. Ele não vai precisar mais da máscara facial com reservatório. Porque a máscara facial com reservatório é só para quem usa uma concentração maior. Lembrar que tem esses riscos. A máscara facial de Venturi não é a nossa realidade aqui no HC, mas a máscara facial de Venturi, ela tem várias vantagens, porque a gente poderia usar no paciente DPOC. Então, o paciente DPOC, que você usaria aí uma concentração mais baixa, mas você poderia usar um fluxo mais alto. O DPOC, ele tem fome de fluxo de ar. Ele não precisa de oxigênio, ele precisa de fluxo de ar. Então, o DPOC, o máximo que a gente vai usar nele é no máximo, se eu não tenho a máscara facial de Venturi, eu vou usar no máximo 7 litros de O2. Se for máscara facial de Venturi, eu vou usar até o máximo, mas eu vou usar o filtro de até 50%. Então, se você fazer a conta, você vai ver que 12 litros não dá 35%. Mas a máscara facial de Venturi tem essa vantagem de você usar os filtros. Isso aqui é muito importante. Não se deve usar menos que 10 litros na máscara facial de reservatório. Tá? Então, a gente só pode usar se você for usar um O2 de 10 a 15 litros. Se seu paciente não precisar de muito oxigênio, é melhor trocar por um catéter tipo óculos. O catéter tipo óculos ou catéter nasofaríngeo. Então, usar isso aqui só se você realmente for usar uma concentração maior de oxigênio, porque senão esse paciente seu, ele vai ter hipercapnia, tá? Não é que a máscara não funciona, é que leva a hipercapnia. Então, você vai levar o paciente seu à acidose respiratória, porque não está usando o oxigênio de forma adequada. Em relação à umidificação, né, já existe já uma discussão aí, já há uns 5 anos, sobre não se utilizar, mas usar umidificador com água, né? Por que não? Porque existem estudos provando que você tem bactérias, inclusive bactérias multiresistentes, que elas vão ficar acumuladas nessa água, mesmo que essa água seja trocada. Então, esse estudo aqui, ele mostrou altas contaminações em amostras de umidificadores de oxigênio reutilizáveis, tanto usando em áreas clínicas, cirúrgicas e de emergência. Então, a gente vai ter aí bactérias Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, várias bactérias gram-positivas. Então, é muito comum você ter, nesse acúmulo de líquidos que você põe no umidificador, você ter bolhas de ar. E essas bolhas, elas são potenciais para a colonização de patógenos. Então, por esse motivo, nós não usamos água em umidificadores de oxigênio. E quando é que se vai usar o suporte ventilatório mecânico? Não vai ser hoje na nossa aula de falar de ventilatório mecânico ainda, não. A gente vai ter uma aula só de ventilação mecânica, mas o suporte ventilatório mecânico, ele vai ser usado nesses pacientes de forma invasiva ou não invasiva, quando esse paciente não responde à oxigenoterapia empregada. Então, nesse caso, naqueles pacientes que não vão responder, que não vão melhorar, e se eles tiverem insuficiência respiratória aguda hipercápnica, eles vão responder principalmente com suporte ventilatório mecânico invasivo ou não invasivo.
Então, por meio do suporte ventilatório mecânico invasivo ou não invasivo, você vai aliviar o desconforto desse paciente, você vai corrigir a acidose respiratória e hipoxemia, você vai reverter a fadiga muscular respiratória, você vai reverter as atelectasias, vai diminuir o consumo de oxigênio da musculatura respiratória também, aumentar a oferta de O2 aos tecidos e vai diminuir também a hipertensão intracraniana. Se possível, usar a ventilação não invasiva, porque a ventilação mecânica invasiva aumenta a mortalidade, porque ela aumenta o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, e ela aumenta também as complicações ventilatórias. Então, se possível, a gente vai escolher a ventilação não invasiva, usando máscaras ou interfaces especiais, a não ser quando o paciente tem essas contraindicações. Se meu paciente tiver uma agitação psicomotora intensa, se meu paciente tiver alteração da consciência com score de coma de Glasgow menor que 8, tiver instável, em choque, arritmias graves, incapacidade de proteger as vias aéreas superiores, comprometimento da eficácia da tosse também alterada, lesões de face ou hemorragia digestiva alta, ele vai precisar de ventilação mecânica invasiva. Esse aqui é bem interessante, porque ele me dá como, né, qual vai ser a escolha, né, nos pacientes em insuficiência respiratória aguda, hipoxêmica e hipercápnica. Então, se você for ver, ambos vão evoluir para a ventilação mecânica invasiva. Então, a gente vai sempre iniciar com oxigenoterapia nos dois pacientes, e se esses pacientes não tiverem contraindicação de ventilação não invasiva, nós vamos evoluir para a ventilação não invasiva. Se esse paciente tiver uma melhora aí entre 30 e 180 minutos, ele não vai precisar, né, de ventilação mecânica invasiva. Agora, se esse paciente meu, ele não melhora, ele vai evoluir para a ventilação mecânica invasiva. E vale destacar que os pacientes podem receber ventilação não invasiva, tanto com pressão contínua na via aérea, que é o CPAP, mas é mais comum nos pacientes hipoxêmicos. Os pacientes hipercápnicos, eles respondem melhor com duas pressões. Então, seria os pacientes que vão receber a ventilação não invasiva no modo pressão de suporte. Apesar que a gente não deveria preocupar com isso, porque quando você coloca o paciente na ventilação não invasiva, você já coloca lá e já automaticamente o modo ventilatório, ele já aparece, tá? Então, já aparece um nível de pressão de suporte para você mexer, um PIP para você mexer, e a frequência respiratória é 0, porque vai ser do paciente. Dessa primeira parte, essas são as referências. Agora a gente vai para a segunda parte. Eu vou abrir primeiro para a pergunta nessa primeira parte, para depois a gente ir para a segunda parte.